Ana Maria começa a desconfiar que Fortunato esconde algo muito maior do que todos imaginam. Ao seguir os passos do delegado, ela encontra uma casa misteriosa e percebe que existe uma vida secreta por trás daquela fachada de homem respeitado. Enquanto isso, Manuel começa a enxergar o próprio pai com outros olhos e Casemiro decide enfrentar o vilão. Só que Fortunato não pretende deixar que seu passado venha à tona tão facilmente. O que Ana Maria vai descobrir? E o que Maria Helena fará quando finalmente ficar diante da verdade sobre o marido? Será que Fortunato conseguirá escapar dessa vez? Ana Maria está passando por uma rua quando, de repente, reconhece uma figura que jamais esperaria encontrar naquele lugar. É Fortunato. O delegado olha rapidamente para os lados, como se estivesse se certificando de que ninguém o observa, e entra em uma casa que Ana Maria nunca tinha visto antes. A jovem diminui o passo e fica parada por alguns segundos, tentando entender o que acabou de presenciar. Ela olha para a fachada da casa, depois para o caminho por onde Fortunato desapareceu. Mas o que ele está fazendo aqui? Não devia estar trabalhando? Ana Maria não consegue simplesmente ir embora. A curiosidade fala mais alto, mas ela sabe que está mexendo com alguém extremamente desconfiado e que não mede esforços para afastá-la de Manuel. Por isso, em vez de entrar na casa ou bater na porta, ela se aproxima cuidadosamente, tentando não fazer barulho. Primeiro, olha para as janelas. Todas estão fechadas, nenhuma cortina se mexe. Não há sinal de quem possa estar lá dentro. Ela dá mais alguns passos e observa o terreno. Que estranho! Se essa casa é de alguém conhecido, por que ele está agindo desse jeito? Ana Maria estreita os olhos e tenta encontrar alguma pista. Ela procura por algum veículo, algum objeto ou qualquer coisa que possa revelar quem mora naquele lugar, mas não encontra nada. A jovem então olha para a porta por onde Fortunato entrou e sente um arrepio. Será que ele está se encontrando com alguém? Ela imediatamente balança a cabeça, tentando afastar a própria imaginação. Não, eu não posso sair tirando conclusões. Pode ser qualquer coisa. Mesmo assim, alguma coisa dentro dela diz que aquilo não é normal. Ana Maria olha novamente para as janelas fechadas. Mas então por que esconder tanto o que está acontecendo aqui? Ela começa a andar ao redor da casa, tomando cuidado para não ser vista. A cada passo, olha para trás, com medo de que Fortunato apareça de repente. Se ele me pegar aqui, acabou. Ele já procura qualquer motivo para acabar com o meu namoro com o Manuel. Se descobrir que estou seguindo os passos dele, vai usar isso contra mim. Ana Maria respira fundo e decide ir embora. Mas, antes que consiga dar mais um passo, escuta o barulho da porta se abrindo. A jovem congela. Ela se vira lentamente e percebe que alguém está saindo da casa. Sem pensar duas vezes, começa a andar depressa. Depois, acelera o passo, até que começa a correr. Ana Maria não olha para trás. Seu coração dispara e suas pernas parecem ficar mais pesadas a cada segundo. Ela só para quando já está bem distante. Ofegante, coloca a mão sobre o peito e tenta recuperar o fôlego. Eu não sei quem está naquela casa, mas alguma coisa muito errada está acontecendo. Ela olha para trás, mas não vê ninguém. Mesmo assim, a sensação de que está sendo observada continua. Algum tempo depois, Manuel encontra Ana Maria e percebe imediatamente que existe alguma coisa errada. Ele observa o rosto da namorada, o jeito inquieto como ela mexe as mãos e a maneira como evita olhar diretamente para ele. Aconteceu alguma coisa? Ana Maria tenta sorrir, mas o sorriso sai forçado. Não aconteceu nada. Manuel arqueia uma sobrancelha. Nada? Você está com a maior cara de quem acabou de descobrir que o mundo acabou. Ana Maria solta uma pequena risada, tentando disfarçar o nervosismo. Você está exagerando. Eu só estou cansada. Manuel cruza os braços e responde com um certo sarcasmo. Claro. E eu sou o imperador do Brasil. Ana Maria percebe que não vai conseguir escapar tão facilmente. Ela respira fundo e muda de assunto. O seu pai. Onde ele deveria estar agora?
Manuel franze a testa, estranhando ainda mais. Meu pai? Na delegacia, ué. Onde mais ele estaria? Ana Maria tenta manter a expressão natural. Você tem certeza? Manuel inclina a cabeça. Tenho. Pelo menos foi isso que ele disse. Por quê? Ela demora alguns segundos para responder. Nada. Eu só queria saber. Manuel se aproxima um pouco. Ana Maria, eu conheço você. Quando você faz uma pergunta dessas e depois diz que não é nada, é porque definitivamente é alguma coisa. Ela desvia o olhar. Não é bem assim. Então me explica. Ana Maria fica em silêncio. Manuel começa a ficar desconfiado. Você viu meu pai? A jovem arregala discretamente os olhos. Eu? Não. Manuel percebe a hesitação. Você demorou para responder. Ana Maria tenta se recuperar. É porque eu estava pensando no que dizer. Não significa que eu esteja escondendo alguma coisa. Manuel solta um suspiro e ironiza. Você sabe que é péssima mentindo, não sabe? Ana Maria força um sorriso. Não estou mentindo. Então olha para mim e fala isso de novo. Ela finalmente encara Manuel, mas não consegue sustentar o olhar por muito tempo. Não é que... No jantar eu acabei entendendo que o seu pai... Manuel imediatamente interrompe. Que o meu pai o quê? Ana Maria trava. Nada. Esquece. Manuel fica ainda mais desconfiado. Por que está mentindo para mim? Está sabendo de alguma coisa e está tentando esconder de mim? Ana Maria sente o coração acelerar. Ela sabe que, se contar que viu Fortunato entrando naquela casa, Manuel vai querer descobrir o que existe naquele lugar. E se Fortunato descobrir que foi ela quem contou, a situação pode ficar ainda pior. Por alguns instantes, ela simplesmente permanece olhando para o namorado. Então tenta disfarçar. Não, claro que não. Me desculpa, eu nem devia ter falado isso com você. Que ideia minha! Manuel continua desconfiado. Ana Maria. Ela rapidamente o interrompe. Eu preciso trabalhar. Depois a gente se vê, está bem? Sem esperar uma resposta, ela se afasta. Manuel permanece parado, acompanhando a namorada com os olhos. Ela sempre foi péssima em mentir. Então por que está fazendo isso agora? Ele pensa por alguns segundos. O que será que o meu pai fez contra ela? À noite, Fortunato chega em casa, acreditando que poderá entrar sem dar explicações a ninguém. Mas, assim que abre a porta, encontra Manuel esperando por ele. O delegado percebe a presença do filho e tenta passar direto, fingindo que não o viu. Boa noite, pai. Fortunato continua andando. Boa noite. Mas Manuel não deixa o assunto terminar ali. Onde que o senhor esteve o dia todo? Fortunato para. Por alguns segundos, permanece de costas. Então, se vira lentamente. Seu olhar muda completamente. O que você disse? Manuel mantém a calma. Eu fiz uma pergunta simples. Não precisa fazer esse escândalo todo. Onde o senhor esteve o dia inteiro? Fortunato dá um sorriso irônico. Desde quando eu preciso prestar contas da minha vida para você? Manuel responde sem baixar a cabeça. Desde que o senhor chega em casa cada vez mais tarde e sempre aparece com uma desculpa diferente. Fortunato estreita os olhos. Está me interrogando agora? Não. Só estou tentando entender. Pois não precisa entender nada. Eu estive trabalhando. Manuel solta uma risada curta e sarcástica. Trabalhando? Na delegacia? Fortunato imediatamente responde. É claro. Onde mais eu estaria? Manuel observa o pai por alguns segundos. Tem certeza? Fortunato cruza os braços. Você está começando a me irritar. Manuel não recua. Porque Ele quase pronuncia o nome de Ana Maria, mas para. Fortunato percebe a hesitação e seu olhar fica ainda mais atento. Porque a quem? Manuel engole em seco. Ninguém. Esquece. Fortunato dá um passo em sua direção. Não. Agora você vai terminar essa frase. Porque a quem? Manuel fica em silêncio. O delegado observa o filho por alguns segundos e finalmente entende de onde surgiu aquela pergunta. Seu rosto se fecha. Foi a Ana Maria, não foi? Manuel não responde.
Fortunato solta um suspiro carregado de desprezo. Eu sabia que essa garota ainda ia causar discórdia dentro desta casa. Manuel se irrita. Não coloca a culpa nela. Fortunato reage com sarcasmo. Olha só, agora você também virou advogado dela. Ela não fez nada contra o senhor. Fortunato aponta para o filho. Você não sabe do que está falando. Essa garota está se metendo onde não deve. Manuel estreita os olhos. Por que o senhor se incomoda tanto com ela? O delegado fica em silêncio por um instante. É um silêncio estranho, quase ameaçador. Então responde friamente. Porque eu conheço muito bem o tipo de problema que uma mulher como ela pode trazer. Manuel percebe que existe alguma coisa por trás daquela resposta. Ou será que o senhor tem medo de alguma coisa que ela descubra? Fortunato imediatamente muda de expressão. Cuidado com o que está insinuando, Manuel. O rapaz sustenta o olhar do pai. Eu só estou fazendo perguntas. Fortunato se aproxima e fala em tom baixo. Então escuta muito bem a minha resposta. Se você não terminar com essa garota, eu mesmo farei de tudo para que você nunca mais a veja. Manuel fica chocado. O senhor está me ameaçando? Fortunato dá um sorriso frio. Estou tentando evitar que você destrua a sua própria vida. Ele se afasta e segue para o quarto. Manuel permanece parado no meio da sala. A conversa com o pai confirma aquilo que ele já vinha sentindo. Fortunato está escondendo alguma coisa. E pior ainda, Ana Maria aparentemente viu alguma coisa que o deixou completamente desesperado. Manuel leva a mão à cabeça, sentindo o mundo girar. Minha nossa! O que será que ela viu? De repente, uma preocupação ainda maior toma conta dele. E se meu pai descobriu que ela estava seguindo os passos dele? Manuel olha na direção do quarto de Fortunato. Pela primeira vez, sente medo de que o próprio pai possa fazer alguma coisa contra Ana Maria. Eu preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais. No dia seguinte, Manuel volta a se encontrar com Ana Maria na praça. Assim que vê a namorada, percebe que ela ainda está inquieta. A jovem tenta agir normalmente, mas basta olhar para o rosto de Manuel para perceber que ele também tem alguma coisa importante para contar. Ele se aproxima e diz: a gente precisa conversar sobre ontem. Ana Maria imediatamente fica tensa. Aconteceu alguma coisa? Manuel respira fundo e responde: eu conversei com o meu pai depois que você foi embora. A expressão de Ana Maria muda na mesma hora. Você fez o quê? Calma. Me deixe explicar primeiro. Ela cruza os braços, desconfiada. Quando um filho diz calma antes de contar alguma coisa, normalmente vem problema pela frente. Manuel tenta sorrir, mas percebe que não é hora para brincadeira. Quando você me perguntou onde meu pai estava, eu comecei a pensar nas vezes em que ele chega atrasado em casa. Ele sempre inventa uma desculpa. Diz que teve algum problema na delegacia, que precisou resolver alguma coisa. Então eu decidi perguntar onde ele realmente tinha estado. Ana Maria arregala os olhos. E ele respondeu o quê? Disse que estava na delegacia. E você acreditou? Manuel balança a cabeça. Não. Foi justamente por isso que continuei perguntando. Só que, no meio da conversa, eu quase falei o seu nome. Ana Maria leva a mão à boca. Como é que é? Manuel tenta se explicar rapidamente. Eu não queria fazer isso. Foi sem querer. Quando percebi, já tinha falado demais, e ele entendeu que tinha sido você quem levantou aquela suspeita. A mocinha começa a andar de um lado para o outro. Como você pode fazer isso comigo? Parece que você está tentando colocar o seu pai contra mim. Manuel se aproxima. Não foi isso que eu quis fazer. Eu só queria descobrir a verdade. Quando você me disse que meu pai poderia estar em outro lugar, eu lembrei de todas aquelas vezes em que ele chega tarde, sempre com uma desculpa diferente. Eu quis enfrentá-lo. Só que, sem querer, quase disse o seu nome. Ana Maria para de andar e encara o namorado. E agora ele sabe que fui eu. Ele desconfia. Não, Manuel, você não conhece o seu pai como eu conheço.
Quando Fortunato desconfia de alguma coisa, ele não fica simplesmente esperando. Ele vai atrás. Manuel abaixa a cabeça. Me desculpa. Eu realmente não queria colocar você nessa situação. Ana Maria imediatamente o interrompe. Eu não tô brava com você. Não? Não. Eu só tô tentando pensar. Ela volta a caminhar lentamente. Eu estava naquela casa, Manuel. Vi seu pai entrando lá. Depois, quando a porta abriu, eu saí correndo. Eu não faço ideia de quem estava naquele lugar, mas alguma coisa me diz que não era uma simples visita. Manuel fica ainda mais atento. Você tem certeza de que era ele? Ana Maria olha para ele como se a pergunta fosse absurda. Manuel, eu reconheceria seu pai até de costas. Ele concorda. Então ele está escondendo alguma coisa. Ana Maria para novamente. E se ele me viu? Manuel fica em silêncio. Ela continua. Pensa comigo. Se ele percebeu que eu estava perto daquela casa e depois descobriu que fui eu quem perguntou onde ele estava, isso explica a reação dele. Manuel começa a ficar preocupado. Você acha que ele pode fazer alguma coisa contra você? Eu não sei, mas sei que ele não ficou nervoso à toa. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos, até que uma voz conhecida surge atrás deles. Espero que essa conversa seja para terminar com essa infeliz. Manuel arregala os olhos. Ana Maria se vira lentamente. Fortunato está parado diante dos dois, com os braços cruzados e um olhar carregado de desprezo. Manuel fica atônito. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Fortunato responde com sarcasmo. Ora, que coincidência, não é? Eu passo pela praça e encontro justamente o meu filho com a pessoa que mais tem causado problemas na minha vida. Ana Maria não se intimida. Problema? Eu só existo na sua vida porque o senhor faz questão de se meter na minha. Fortunato estreita os olhos. Você deveria aprender a ficar calada quando um adulto está conversando. Ana Maria dá um pequeno sorriso irônico. Engraçado. O senhor vive mandando eu ficar calada, mas nunca explica por que tem tanto medo do que eu posso perguntar. Manuel percebe que a situação está prestes a sair do controle. Ana Maria, deixa isso para lá. Mas ela não recua. Não, eu quero saber. Então, encara o delegado. Por que quer que eu me separe do seu filho, hein? E não venha com aquela história de que eu sou estranha porque essa desculpa já ficou velha. Fale a verdade para ele. Fortunato fica alguns segundos em silêncio. O seu rosto muda. Ele parece tentar controlar a própria raiva. Cale essa sua boca. Eu não te devo explicação nenhuma. Ana Maria cruza os braços. Então é isso? O homem que vive dizendo que conhece tudo e todos não consegue responder uma pergunta simples? Fortunato dá um passo à frente. Não confunda minha paciência com medo. E eu não estou confundindo. Estou apenas percebendo que o senhor fica muito nervoso quando alguém chega perto da verdade. Manuel imediatamente se coloca entre os dois. Chega! Fortunato olha para o filho. Você está defendendo ela agora? Estou defendendo a minha namorada. O delegado volta o olhar para Ana Maria. Você está se metendo em uma família que não é sua. Ela responde na mesma hora. Eu me tornei parte dessa família quando comecei a namorar seu filho. Se isso incomoda tanto, talvez o problema não esteja comigo. Fortunato fecha o semblante. Cale essa sua boca, eu não te devo nada. Além de um belo. Manuel o interrompe imediatamente. Lave a sua boca para falar da minha namorada. O delegado se cala. Mas o silêncio que toma conta da praça é ainda mais ameaçador. Fortunato olha para Manuel, depois para Ana Maria. Você está escolhendo muito mal de que lado ficar. Manuel responde. Eu não estou escolhendo lado nenhum. Só não vou permitir que o senhor desrespeite quem eu amo. Fortunato solta uma risada fria. Amor. Você ainda vai descobrir o quanto essa palavra pode custar caro. Ana Maria percebe a ameaça. Isso foi uma ameaça? Fortunato se aproxima. Foi um aviso. Se você continuar importunando a minha família, eu juro que eu vou. Antes que termine a frase, uma voz firme surge atrás dele. Vai fazer o quê, delegado? Fortunato congela. Manuel arregala os olhos.
Ele percebe que, pela primeira vez, o próprio pai parece assustado. Fortunato se vira lentamente. É Casemiro. O coronel está parado a poucos metros, observando tudo com um olhar sério. Fortunato tenta recuperar a postura. Posso ajudar em alguma coisa, coronel? Casemiro se aproxima. Pode. Pode começar explicando por que estava ameaçando a minha filha. Fortunato tenta disfarçar. Acho que o senhor entendeu errado. Casemiro dá um sorriso irônico. Eu ouvi muito bem. E minha audição está ótima, apesar da sua tentativa de me convencer do contrário. Algumas pessoas começam a olhar para os três. Fortunato percebe a movimentação e fica incomodado. Casemiro aponta o dedo para ele. Eu ouvi você ofender a minha filha, seu infeliz. E se tem uma coisa que eu não admito, é um homem como você julgar uma mulher, ainda mais uma mulher pura como a minha filha. Fortunato perde a paciência. Como é que é? Que tipo de homem você acha que eu sou? Casemiro ergue a cabeça. Quer mesmo que eu responda? Fortunato percebe algumas pessoas se aproximando. Não estou interessado na sua opinião. Casemiro dá uma risada curta. Então talvez esteja interessado na opinião de todo mundo aqui, porque se eu abrir a boca, não vai ser só você quem vai ouvir. As pessoas ao redor começam a cochichar. Uma delas comenta: agora essa história ficou interessante. Outra responde: eu sabia que esse delegado ainda ia se meter em confusão. Fortunato olha ao redor, furioso. Vão cuidar da vida de vocês. Mas ninguém sai. Casemiro aproveita a situação. Está vendo? Não adianta gritar. Quando a verdade começa a aparecer, não existe autoridade que consiga mandar todo mundo embora. Fortunato aponta para ele. O senhor está passando dos limites. Limite é uma coisa que o senhor deveria conhecer, principalmente quando se trata da minha filha. Fortunato respira fundo. E quanto à sua filha, o senhor só está defendendo porque não sabe quem ela realmente é. Casemiro fica sério. Cuidado com o que vai dizer agora. Fortunato insiste. Ela está causando problemas dentro da minha família. Casemiro ergue a cabeça. Não. Ela está fazendo perguntas. E talvez seja justamente isso que esteja incomodando tanto. Fortunato fica desconcertado. Casemiro continua. Se quiser que eu fale para toda essa gente, eu falo. E quanto à minha filha, você só a odeia porque ela parece muito com. Fortunato imediatamente perde o controle. Calha a boca. Todos se assustam. Casemiro não recua. Por quê? Acertei em alguma coisa? Eu mandei calar a boca. O rosto de Fortunato fica vermelho. Ele gesticula nervosamente e perde completamente a postura de homem controlado. As pessoas ao redor começam a reagir. Alguns chegam a aplaudir Casemiro. É isso aí, coronel. Acabe com ele. Ainda bem que alguém está colocando esse delegado no lugar dele. Fortunato olha para a multidão, humilhado. Enquanto a discussão se intensifica, Manuel puxa Ana Maria discretamente para um canto. Você ouviu isso? Ela responde baixinho. Ouvi. Seu pai disse que você parece com alguém que meu pai conhece. Ana Maria fica pensativa. Eu também ouvi. Manuel olha novamente para o pai. E você viu como ele reagiu? Ana Maria concorda. Foi como se meu pai tivesse tocado em alguma coisa que ele queria esconder a qualquer custo. Manuel franze a testa. Então não era provocação. Eu não sei. Pode ter sido apenas uma forma de provocar seu pai. Manuel balança a cabeça. Se fosse só provocação, ele não teria ficado daquele jeito. Ana Maria olha para Fortunato. O delegado continua discutindo com Casemiro, mas agora parece muito mais preocupado com o que pode ser revelado do que com a própria discussão. Manuel então fala. Eu acho que você deveria conversar com seu pai. Ana Maria pergunta. Por quê? Porque ele sabe de alguma coisa. E talvez seja a única pessoa capaz de explicar por que meu pai ficou tão desesperado quando ele quase terminou aquela frase. Ana Maria observa Casemiro de longe. Pela primeira vez, ela percebe que o próprio pai pode estar guardando uma informação capaz de explicar todo aquele mistério.
e agora ela está decidida a descobrir o que é. A discussão entre Fortunato e Casemiro fica cada vez mais acalorada. O delegado já não consegue esconder o incômodo de estar sendo confrontado em plena praça, diante de várias pessoas. Os cochichos aumentam. Alguns curiosos se aproximam ainda mais, enquanto outros começam a comentar a situação sem sequer tentar disfarçar. Olha só o tamanho da confusão. Eu nunca vi o delegado perder a cabeça desse jeito. Fortunato escuta os comentários e fica ainda mais irritado. Eu já mandei todo mundo cuidar da própria vida, mas ninguém parece disposto a obedecer. Pelo contrário, quanto mais o delegado tenta encerrar a discussão, mais atenção chama. De repente, algumas pessoas começam a gritar, fazendo com que Manuel e Ana Maria se virem assustados. Casemiro aproveita a distração e encara Fortunato com firmeza. Eu vou acabar com a sua carreira. Vou tirar você do cargo de delegado e fazer questão de que todo mundo saiba quem você realmente é. Depois disso, quero ver onde vai conseguir trabalhar. Fortunato solta uma risada debochada, como se estivesse diante de uma ameaça que considera ridícula. O senhor realmente acha que pode fazer isso comigo? Casemiro não se intimida. Não estou achando. Estou dizendo que vou fazer. Fortunato dá um passo à frente. Então faça. Quero ver até onde vai essa sua coragem. O coronel estreita os olhos. Não me provoque. O delegado então decide atacar justamente onde sabe que pode causar mais estrago. Antes disso, eu ainda coloco a sua filha na mesma cela que Manuel. O sorriso de Casemiro desaparece. Manuel arregala os olhos. Ana Maria fica completamente atônita. O quê? Casemiro encara o delegado, tentando acreditar no que acabou de ouvir. Você teria coragem de prender o seu próprio filho? Fortunato responde sem hesitar. Se for necessário para mostrar a todos que eu não temo ninguém, faria muito mais do que isso. Manuel dá um passo à frente. O senhor está falando sério? Fortunato olha para o filho com frieza. Você deveria aprender que existem consequências para quem escolhe desafiar o próprio pai. Manuel rebate. Não. Existem consequências para quem usa a autoridade para ameaçar a própria família. Algumas pessoas ao redor começam a murmurar em aprovação. Fortunato percebe que está perdendo o controle da situação e tenta recuperar a postura. Vocês estão todos interpretando minhas palavras como querem. Casemiro ironiza. Ah, claro! O senhor ameaça prender o próprio filho e depois diz que todo mundo entendeu errado. Muito conveniente. Fortunato fecha o semblante. Não se meta no que não diz respeito ao senhor. Minha filha diz respeito a mim, e meu filho também. Nesse momento, Ana Maria se aproxima de Fortunato e segura o braço dele. Isso não vai ficar assim. O delegado olha para a mão dela e depois para o seu rosto. Tire a mão de mim. Ana Maria não recua. Eu sei muito bem o que o senhor está fazendo. Fortunato dá um sorriso de canto. Sabe? Então me conte. Estou curioso. Ana Maria percebe a provocação, mas não se deixa intimidar. O senhor se esconde atrás dessa pose de homem durão, fala alto, ameaça todo mundo e acha que ninguém percebe quando está com medo. O sorriso de Fortunato desaparece. Ela continua. Mas eu já percebi. Existe alguma coisa que o senhor não quer que eu descubra. E quanto mais tenta me afastar, mais vontade eu tenho de descobrir o que é. Fortunato solta uma gargalhada. Ai, que medo da esquisita. Ana Maria estreita os olhos. Pode rir, mas o senhor não vai conseguir esconder isso para sempre. O delegado deixa o sorriso de lado. O aviso está dado. Fique longe de mim e do meu filho. E se eu não ficar? Fortunato se aproxima e responde em voz baixa. Você vai descobrir até onde eu posso ir. Manuel imediatamente entra na frente de Ana Maria. Não fala com ela desse jeito. Fortunato olha para o filho com desprezo. Você está escolhendo uma batalha que não consegue vencer. Talvez porque o senhor esteja acostumado a vencer pelo medo. A frase deixa Fortunato ainda mais furioso. Sem responder, ele segura o braço de Manuel. Vamos embora. Manuel tenta se soltar. Eu não vou a lugar nenhum.
Fortunato aperta o braço do filho e insiste. Você vem comigo. Agora. Pai, me solta. O delegado começa a puxá-lo para longe. Ana Maria dá alguns passos atrás deles. Manuel. Mas Casemiro segura a filha pelo braço. Não faça isso. Ana Maria tenta se desvencilhar. Me solta, pai. Ele está levando o Manuel à força. Deixa os dois irem. Como você consegue falar isso? Casemiro permanece em silêncio. Ana Maria percebe a expressão dele e imediatamente muda o tom. Espera. Você está com medo. Casemiro olha para ela. Não estou com medo. Só não quero que a situação fique pior. Ana Maria estreita os olhos. Não. Tem alguma coisa aí. Ana Maria. Você sabe o que o Fortunato está escondendo. Casemiro desvia o olhar. A filha percebe. Eu vi como você falou com ele. Não parecia um blefe. Você sabia exatamente onde apertar para deixá-lo desesperado. O coronel tenta manter a calma. Eu só estava tentando proteger você. Então me protege contando a verdade. Casemiro engole em seco. Não existe verdade nenhuma. Ana Maria quase perde a paciência. Pai, eu conheço você. Quando está dizendo a verdade, olha nos meus olhos. Agora você não consegue nem fazer isso. Casemiro permanece calado. Ela se aproxima. O que você sabe sobre o Fortunato? Eu já disse que não sei de nada. Ana Maria rebate. Não, você disse que estava blefando. É diferente. Casemiro fica sem resposta. Eu sei que você sabe. Senão o delegado não teria ficado daquele jeito quando você começou a falar. O coronel olha para os lados, preocupado com os curiosos que ainda permanecem por perto. Ana Maria percebe a reação. Você está olhando para todo mundo por quê? Está com medo de que alguém escute? Casemiro respira fundo. Aqui não é lugar para essa conversa. Então vamos conversar agora. Ele segura delicadamente o braço da filha. Vamos para casa. Ana Maria insiste. Você vai me contar tudo? Casemiro demora alguns segundos para responder. Eu vou explicar o que puder. Ela percebe que ainda existe alguma coisa sendo escondida. Não, eu quero a verdade inteira. Casemiro engole em seco novamente e finalmente admite. Eu não sei de nada. Eu estava blefando. Ana Maria encara o pai com incredulidade. Não, você não estava. Ana Maria, se fosse um blefe, Fortunato não teria ficado daquele jeito. Você falou alguma coisa que acertou exatamente onde doía. Casemiro tenta interrompê-la. Chega, mas ela continua. O que você sabe? O coronel olha novamente ao redor. Percebe que algumas pessoas ainda estão observando os dois. Então abaixa a voz e fala. Vamos conversar em casa? Aqui não. Ana Maria fica em silêncio. Ela sabe que finalmente está perto de descobrir a verdade. E pela primeira vez, percebe que talvez o segredo de Fortunato seja tão grande que até o próprio pai tenha medo de falar sobre ele em público. No dia seguinte, no início da noite, Ana Maria decide voltar até a casa onde viu Fortunato. Depois da conversa com o pai, a desconfiança só aumenta. Ela sabe que está se arriscando, mas sente que, se não descobrir o que existe naquele lugar, continuará sem entender por que o delegado está tão desesperado para mantê-la longe. Ao chegar perto da casa, ela se esconde atrás de um muro e observa tudo atentamente. Vamos ver se hoje eu descubro o que você está escondendo, Fortunato. Ana Maria olha para os lados e, percebendo que ninguém está por perto, se aproxima da caixa de correio. Ela abre a portinhola e encontra várias correspondências. A jovem pega tudo e começa a analisar os envelopes. Talvez aqui tenha alguma coisa que entregue quem mora nesta casa. Ela procura nomes, endereços e qualquer pista, mas não encontra nada que consiga compreender. Mesmo assim, não desiste. Ana Maria começa a andar pelo terreno e percebe vários objetos espalhados pela grama e pelos canteiros de flores. Ela recolhe alguns brinquedos, objetos esquecidos e pequenas coisas que parecem pertencer às crianças que vivem ali. Então existem crianças nesta casa.
A descoberta deixa Ana Maria ainda mais intrigada. Ela continua procurando até perceber algo próximo à máquina de lavar. É um camafeu. A jovem se abaixa e pega o objeto. E isso aqui, será que pertence a alguém da família? Ana Maria observa o camafeu com atenção, sem imaginar que aquele pequeno objeto está prestes a revelar um segredo capaz de destruir a vida de Fortunato. De repente, ela escuta um barulho. A porta dos fundos começa a destrancar. Ana Maria leva um susto e olha rapidamente para a casa. Meu Deus! Ela corre até uma árvore e se esconde atrás dela. Poucos segundos depois, a porta se abre. Uma mulher aparece acompanhada de 2 crianças. Ana Maria prende a respiração. Ela observa a mulher atentamente e sente uma estranha sensação. Existe alguma coisa familiar naquele rosto. Por que ela se parece comigo? Ana Maria fica completamente confusa. A mulher sorri para as crianças, ajeita a roupa de uma delas e olha para o céu. Então, uma voz masculina surge de dentro da casa. Eu falei que uma estrela cadente ia passar hoje. O papai é ou não é o melhor do mundo? As crianças comemoram. Ana Maria sente um arrepio percorrer o corpo. Ela conhece aquela voz. Muito lentamente, coloca o rosto para fora do esconderijo. E então vê o homem. É Fortunato. O mesmo homem que passa os dias fingindo ser um delegado respeitado, severo e preocupado com a reputação da família. Mas agora ele está diante daquela mulher e daquelas 2 crianças com uma expressão completamente diferente. Ana Maria fica paralisada. Não pode ser. Ela olha novamente para a mulher, depois para as crianças e finalmente para Fortunato. Então é por isso que ele estava tão preocupado que eu descobrisse alguma coisa. Ana Maria aperta o camafeu em sua mão. Nesse instante, ela percebe que talvez tenha acabado de encontrar a peça que faltava para entender todo aquele mistério. Mas ainda não sabe que o verdadeiro segredo de Fortunato é muito pior do que poderia imaginar. No dia seguinte, Casemiro vai jantar na casa de Fortunato. Depois da discussão na praça, o coronel inventa que quer deixar aquela confusão para trás e se reconciliar com o delegado. Fortunato recebe o homem com um sorriso falso, tentando esconder o desconforto. Espero que o senhor tenha vindo realmente em paz. Não estou com disposição para outra discussão. Casemiro responde com tranquilidade. Fique tranquilo. Hoje eu vim apenas jantar. Afinal, nem toda conversa precisa terminar em briga. Fortunato dá um sorriso dissimulado. É bom ouvir isso. Mas, por trás daquela aparente cordialidade, os 2 sabem que existe muita coisa mal resolvida. Manuel está na sala e parece bastante confortável com a presença do avô. Ainda bem que vocês resolveram se entender. Eu já estava cansado de ver os 2 discutindo. Casemiro sorri. Pois é, meu filho. Às vezes, um bom jantar resolve aquilo que uma discussão só piora. Maria Helena permanece mais afastada, observando tudo. Ela conhece Fortunato o suficiente para perceber quando ele está fingindo. Engraçado. De repente, todo mundo ficou tão tranquilo. Fortunato olha para ela. Você está insinuando alguma coisa? Eu? Nada. Só estou observando. O delegado fica desconfiado, mas decide não insistir. Durante o jantar, Casemiro conversa normalmente, enquanto Fortunato tenta agir como se nada tivesse acontecido. Até que alguém bate à porta. Manuel olha para o corredor. Eu atendo, mas, antes que consiga se levantar, a porta se abre. Ana Maria aparece segurando uma bolsa. Manuel imediatamente se levanta. Seu rosto muda completamente. Ana Maria! Ele vai até ela, com um sorriso de alívio. Eu estava esperando você. Fortunato, porém, fica rígido na cadeira. A expressão amigável desaparece. O que essa garota está fazendo aqui? Ana Maria olha para ele e responde com tranquilidade. Boa noite para o senhor também. Fortunato estreita os olhos. Eu não lembro de ter convidado você. Ela dá um pequeno sorriso. Ainda bem que eu não vim esperando convite. Manuel percebe o clima e tenta intervir. Pai,
Chega, ela veio falar comigo. Maria Helena continua sentada, mas agora observa Ana Maria com atenção. Casemiro olha para a filha e pergunta: o que tem nessa bolsa? Ana Maria olha para ele. Algumas coisas que eu encontrei, e acho que seria interessante saber se alguém aqui reconhece. Fortunato imediatamente fica desconfiado. Que tipo de coisas? Já vamos descobrir. Ana Maria coloca a bolsa sobre a mesa. Fortunato tenta manter a calma. Você está fazendo algum tipo de brincadeira? Não. Eu estou fazendo perguntas. Quem não tem nada para esconder normalmente não fica tão preocupado com elas. Manuel percebe o desconforto do pai. Pai, por que o senhor está tão nervoso? Eu não estou nervoso. Maria Helena observa o marido. Está sim. Fortunato lança um olhar para ela. Maria Helena, por favor. Ana Maria então vira a bolsa de cabeça para baixo. Vários objetos caem sobre a mesa. Um carrinho, uma boneca, alguns pequenos objetos. Fortunato olha para aquilo e fica completamente petrificado. Por um instante, parece até esquecer que existem outras pessoas na sala. Ana Maria percebe a reação. Ela pega o carrinho e o levanta. Você sabe o que é isso, Fortunato? O delegado tenta disfarçar. Um brinquedo. Ana Maria sorri. Isso eu também sei. Minha pergunta é outra. Por que um brinquedo de criança estava naquela casa onde eu encontrei você? O rosto de Fortunato endurece. Você esteve naquela casa? Ana Maria percebe que ele acabou de confirmar mais do que pretendia. Então o senhor sabe de qual casa eu estou falando. Manuel olha para o pai, desconfiado. Que casa? Fortunato tenta contornar. Ela está tentando me provocar. Não cai nessa, Manuel. Ana Maria pega a boneca. E isso aqui? De quem será? Fortunato não responde. Maria Helena começa a ficar inquieta. Fortunato, o que está acontecendo? Nada. Então, por que você está com essa cara? Ele se levanta. Porque essa garota invadiu a minha vida e agora está tentando criar confusão dentro da minha própria casa. Ana Maria coloca a boneca sobre a mesa. Eu ainda nem mostrei a coisa mais importante. Ela procura dentro da bolsa e tira o camafeu. O ambiente muda completamente. Fortunato perde a cor. Casemiro observa a filha em silêncio. Ana Maria se vira para Maria Helena. Veja a senhora mesma. Se quiser, pode descrever para todo mundo. Maria Helena pega o camafeu. Assim que seus dedos tocam o objeto, ela empalidece. Seus olhos se arregalam. Ela solta o camafeu imediatamente. Não, o objeto cai sobre a mesa. Manuel se assusta e se levanta. Mãe, o que aconteceu? Maria Helena aponta para o camafeu, completamente apavorada. Esse objeto. Ela não consegue terminar. Fortunato permanece imóvel. Ana Maria olha para ele. O senhor reconheceu, não foi? Fortunato tenta responder, mas sua voz quase não sai. Eu não sei do que você está falando. Ana Maria dá um sorriso incrédulo. Claro, e eu encontrei isso por acaso numa casa que o senhor nunca visitou. Manuel olha para o pai. Pai, o que tem nesse camafeu? Casemiro então se aproxima, pega o objeto e entrega para Manuel. Ele faz isso sem sequer olhar o conteúdo. Ana Maria observa a reação do pai e percebe imediatamente que Casemiro já sabe o que existe ali. Manuel abre o camafeu. Ao ver a fotografia escondida dentro dele, seu rosto muda. Ele fica alguns segundos em silêncio. Depois olha para o pai, completamente furioso. Na imagem, Fortunato aparece abraçado a uma mulher, ao lado de duas crianças. O que é isso? Fortunato permanece calado. Manuel ergue a fotografia. Quem são essas pessoas? O delegado tenta responder, mas parece não encontrar nenhuma mentira que consiga esconder aquilo. Ana Maria então revela. É a esposa dele. E essas duas crianças são os seus irmãos. Maria Helena leva a mão à boca. Como é que é? Ela olha para Fortunato, esperando que ele negue. Você tem outra esposa? Fortunato fecha os olhos por um instante. A máscara de homem poderoso desaparece completamente.
Mesmo com um nó na garganta, ele finalmente responde: Você é apenas um karma na minha vida. A Catarina é o amor da minha vida. Maria Helena fica sem reação. Manuel encara o pai com profunda decepção. Ana Maria permanece ao lado dele. Então era isso que você estava escondendo? Fortunato não responde. Maria Helena, tomada pela indignação, ergue a mão. O movimento é rápido. Fortunato é atingido e cai para trás. O silêncio toma conta da sala. Ninguém se mexe. Maria Helena respira profundamente, olhando para o homem com quem viveu durante tantos anos. Agora eu quero ouvir da sua própria boca toda a verdade. Depois do tapa, Fortunato permanece alguns segundos no chão, completamente atordoado. A sala fica em silêncio, enquanto Maria Helena respira fundo, tentando conter a revolta. O delegado então se levanta de uma vez. Seu rosto está tomado pela raiva e, sem pensar nas consequências, ele avança na direção da própria esposa. Você vai pagar por isso. Como ousa me bater dentro da minha própria casa? Maria Helena recua, assustada. Mas antes que Fortunato consiga chegar perto dela, Manuel se coloca entre os dois. Não ouse tocar nela. Fortunato para diante do filho. Saia da minha frente, Manuel. Isso é assunto entre marido e mulher. Manuel não se move. Não é mais. Não depois de tudo que eu descobri. Fortunato tenta intimidá-lo. Você está esquecendo com quem está falando? Manuel responde sem baixar os olhos. Não. Pela primeira vez, eu estou enxergando exatamente com quem estou falando. Fortunato fica em silêncio. Manuel ergue a fotografia. Então é por isso que o senhor sempre nos tratou desse jeito? É por isso que odeia a Ana Maria? Porque ela poderia descobrir que o senhor mantém uma vida escondida? O delegado cerra os punhos. Você não sabe de nada. Sei o suficiente. O senhor tem outra mulher, tem outros filhos e passou anos fingindo ser outra pessoa. Fortunato tenta interrompê-lo. Cale a boca. Mas Manuel continua. E se continuasse com a Catarina, o que seria? A pergunta deixa Fortunato completamente desconcertado. Por alguns segundos, ninguém fala nada. Até que, sem pensar, o delegado deixa escapar uma palavra. Um padeiro. Manuel fica em choque. Maria Helena arregala os olhos. Ana Maria olha para Casemiro. Fortunato percebe que falou mais do que deveria e tenta corrigir. Eu quis dizer que... Casemiro o interrompe. Não precisa inventar mais uma desculpa. Já inventou demais por uma vida inteira. Fortunato encara o coronel. O senhor não tem o direito de se meter nisso. Casemiro se aproxima e fala em tom baixo, mas firme. Tenho, sim, e vou me meter. Vá para a casa da sua família. Se você ama tanto essas pessoas quanto insiste em dizer, então pare de usar minha filha e minha família como escudo e vá viver com elas. Fortunato fica nervoso. Você não entende. Então explique. O delegado olha para Maria Helena, depois para Manuel e finalmente para a fotografia. Você sabe que eu só continuo casado com essa mulher porque foi através desse casamento que consegui chegar ao cargo de delegado. Maria Helena fica completamente abalada. Então você ficou comigo por interesse? Fortunato tenta se justificar. Não é tão simples assim. Ela responde com amargura. Não, é muito simples. Você precisava de mim para construir a sua carreira e usou o nosso casamento como uma escada. Fortunato perde a paciência. Se eu me desquitar, eu perco o meu cargo. É isso que vocês não entendem. A revelação deixa todos em choque. Manuel leva a mão à boca. Ana Maria encara o pai. Maria Helena parece não acreditar no que acabou de ouvir. Casemiro, porém, permanece estranhamente tranquilo. Fortunato percebe. Por que está me olhando desse jeito? Casemiro coloca a mão dentro do paletó. Porque você ainda não percebeu uma coisa. Ele tira um documento e coloca sobre a mesa. Fortunato olha para o papel. O que é isso? Casemiro responde. A notícia que você mais temia. Fortunato pega o documento e começa a ler. Seu rosto muda. Não. Casemiro mantém a calma.
Eu fui atrás de um juiz. Expliquei toda a situação e apresentei o que precisava ser apresentado. Fortunato balança a cabeça. Isso não pode ser verdade. Pode sim, e é. O coronel aponta para o documento. Você foi retirado do cargo. Não é mais delegado. Fortunato fica completamente paralisado. Você não pode fazer isso comigo. Casemiro responde friamente. Eu não fiz isso sozinho. Você perdeu o cargo pelas próprias escolhas. Eu apenas fiz questão de que a verdade chegasse a quem precisava conhecê-la. Fortunato deixa o documento cair sobre a mesa. Não. Eu passei anos construindo essa carreira. Maria Helena olha para ele com desprezo. E destruiu a nossa família para conseguir isso. Fortunato tenta se aproximar dela. Maria Helena, eu posso explicar. Ela ergue a mão novamente, fazendo o delegado parar. Não. Agora você vai ouvir. Fortunato fica imóvel. Eu vou pedir a anulação do nosso casamento. Você conseguiu exatamente o que queria. Está livre para voltar para as pessoas que ama. Fortunato olha para ela, desesperado. Você não pode simplesmente acabar com tudo assim. Maria Helena responde. Você acabou com tudo no momento em que decidiu viver uma mentira. Ana Maria, então, pega a fotografia e olha para Fortunato. E se quiser conhecer a família que o senhor escondeu durante tanto tempo, eles estão bem aqui. Fortunato vira lentamente o rosto para a porta. Ana Maria caminha até ela. Sua mão toca a maçaneta. Todos ficam em silêncio. Ela abre a porta. E Fortunato percebe que a parte mais difícil daquela noite ainda nem começou. Ana Maria gira lentamente a maçaneta e abre a porta. Por alguns segundos, ninguém entende o que está acontecendo. Então Catarina aparece acompanhada das duas crianças. Fortunato simplesmente congela. Seu rosto perde completamente a cor. Maria Helena olha para aquela mulher e depois para as crianças. A respiração fica pesada e ela sente uma mistura de raiva, humilhação e incredulidade. Então é você. Catarina permanece parada, sem saber como reagir. Você é a Maria Helena? Maria Helena não responde imediatamente. Ela olha para Fortunato. Você realmente teve coragem de esconder essa mulher de mim durante todos esses anos? Fortunato tenta se aproximar. Maria Helena, deixa eu explicar. Ela dá um passo para trás. Não chega perto de mim. Eu já ouvi explicações demais para uma noite só. Catarina percebe o sofrimento no rosto da outra mulher. Eu também não sabia que ele continuava casado. Maria Helena olha para ela, surpresa. Você não sabia? Catarina balança a cabeça. Ele dizia que estava separado. Eu acreditava que aquele casamento já tinha acabado há muito tempo. Maria Helena olha para Fortunato com desprezo. Olha só, então você conseguiu mentir para nós duas. Fortunato tenta recuperar a autoridade que já não possui. Não é assim. Vocês precisam me ouvir. Manuel se aproxima da mãe e segura a mão dela. Maria Helena olha para o filho. Naquele instante, percebe que, apesar de toda a mentira de Fortunato, Manuel permaneceu ao seu lado. Ela aperta a mão dele. Você não precisa dizer mais nada, meu filho. Agora eu sei quem realmente está comigo. Manuel responde. Eu sempre estive. E vou continuar estando. Maria Helena se emociona. Enquanto isso, as duas crianças permanecem ao lado de Catarina, observando toda aquela situação sem entender completamente o que está acontecendo. Fortunato olha para elas e depois para Manuel. Pela primeira vez percebe que não consegue mais controlar nenhuma das pessoas naquela sala. Catarina, então, se aproxima de Maria Helena. Por alguns segundos, as duas apenas se encaram. Nenhuma delas sabe exatamente o que dizer, até que Maria Helena estende os braços. Catarina hesita, mas aceita o abraço. Fortunato fica petrificado. O que vocês estão fazendo? As duas se afastam lentamente. Maria Helena olha para ele com um pequeno sorriso. O que você menos esperava. Catarina completa. Estamos conversando. E dessa vez, sem você no meio. Fortunato fica cada vez mais nervoso. As duas mulheres trocam um olhar. Então se aproximam e começam a cochichar. Catarina fala baixinho.
Acho que nós duas ainda temos muita coisa para conversar. Maria Helena responde: Temos. E depois dessa noite, ele vai descobrir que escolheu as duas pessoas erradas para enganar. Catarina dá um pequeno sorriso. Vamos fazer essa mentira custar caro. Maria Helena concorda. E pode ter certeza de uma coisa: a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Para conseguir acabar de vez com a felicidade de Lúcia, primeiro precisa descobrir qual é a ligação entre a mocinha e Omar. Por isso, ela procura Sebastião e faz uma proposta que deixa o rapaz imediatamente desconfiado. Ele percebe que, quando Virgínia aparece com aquele olhar calculista, dificilmente existe alguma coisa boa por trás. Sebastião cruza os braços e pergunta, tentando não demonstrar que está interessado. Tá, mas vamos deixar uma coisa bem clara antes de eu aceitar. O que é que eu ganho com isso? Porque da última vez você prometeu uma coisa e eu não achei que o pagamento compensou todo o risco que eu corri. Virgínia dá uma risadinha, como se já esperasse aquela cobrança. Ela se aproxima devagar e encara Sebastião de cima a baixo. Olha só, então você finalmente aprendeu a negociar. Eu estava começando a achar que você fazia qualquer coisa que eu mandasse sem pensar nas consequências. Sebastião mantém a expressão séria. Não confunda as coisas. Eu posso até gostar de dinheiro e de uma boa recompensa, mas não sou bobo. Se vou colocar meu pescoço em risco para descobrir alguma coisa sobre Lúcia, quero saber exatamente o que vou receber em troca. Virgínia sorri de canto de boca. Você quer saber quanto vale um segredo? Então descubra um segredo que realmente vale alguma coisa. Sebastião franze a testa. E o que exatamente você quer que eu descubra? A vilã olha ao redor para se certificar de que ninguém está por perto, e então fala em tom mais baixo. Tudo sobre Omar e Lúcia. Quero saber de onde ele veio, por que apareceu de repente e, principalmente, o que existe entre os dois. Eu tenho certeza de que aqueles dois escondem alguma coisa. Sebastião fica pensativo. Você acha que eles estão juntos? Virgínia rapidamente responde. Eu acho que existe algo muito maior do que isso. E quando alguém esconde alguma coisa, é porque tem medo que os outros descubram. O rapaz percebe a determinação dela e pergunta: E se eu encontrar alguma coisa que você não esperava? Virgínia não demonstra preocupação. Melhor ainda, quanto mais grave for o segredo, mais útil ele será para mim. Sebastião dá um pequeno sorriso. Então você quer uma informação capaz de destruir a Lúcia. Exatamente. Ela se aproxima ainda mais e completa. Se você conseguir alguma coisa realmente importante, algo que me permita acabar com Lúcia de uma vez por todas, pode ter certeza de que eu vou saber recompensar você. Sebastião arregala os olhos, percebendo a promessa por trás daquelas palavras. Agora você falou a minha língua. Está certo. Vou descobrir quem é esse Omar e, principalmente, o que ele está escondendo com a Lúcia. Virgínia sorri satisfeita. Eu sabia que você não ia me decepcionar. Mas, enquanto se afasta, Sebastião ainda fica desconfiado. Ele conhece Virgínia o suficiente para saber que, quando ela promete alguma coisa, quase sempre existe uma segunda intenção. Mesmo assim, decide aceitar o desafio. Mais tarde, Virgínia chega em casa e mal coloca os pés na sala quando escuta a voz de Diógenes. Posso saber onde a senhorita estava até essa hora? Virgínia para e lentamente se vira para o pai. Ela percebe imediatamente o tom de cobrança e decide provocá-lo. Desde quando eu preciso apresentar relatório dos meus passos, painho? Diógenes estreita os olhos. Desde sempre. Você pode ter crescido, mas continua sendo minha filha. E enquanto morar nesta casa, eu quero saber onde você está se metendo. Virgínia solta uma risada irônica. Que engraçado ouvir isso justamente de você. Diógenes franze a testa. O que isso quer dizer? Ela se aproxima e responde, com uma calma que deixa o banqueiro ainda mais nervoso. Quer dizer que você não está exatamente na posição de exigir explicações de ninguém. Afinal, tem certas coisas sobre você que a mainha ainda não sabe.
Diógenes imediatamente muda de expressão. Virgínia, não começa. Ela percebe que acertou em cheio e continua. O problema é que você também é pai de uma garotinha fora do casamento. Se não quer que Mainha descubra, talvez seja melhor parar de me tratar como se eu fosse uma criança inocente que não entende o que acontece dentro desta casa. Diógenes abaixa a cabeça, incomodado. Você não pode usar isso contra mim toda vez que quiser alguma coisa. Virgínia dá de ombros. Posso sim, e você sabe disso. O banqueiro respira fundo. O que você quer? Virgínia abre um sorriso satisfeito. Agora estamos começando a conversar como adultos. Eu preciso da sua ajuda. Diógenes imediatamente recua. Não. Seja lá o que estiver pensando, não conte comigo. Eu não vou participar de outra loucura sua. Virgínia finge não se importar. Tudo bem, eu não vou insistir. Ela começa a caminhar em direção às escadas. Diógenes observa desconfiado. Onde você vai? Virgínia se vira. Falar com Mainha. Já que você não quer me ajudar, talvez ela tenha mais interesse em saber certas coisas. Diógenes arregala os olhos. Espera. Virgínia para. O banqueiro passa a mão pela cabeça, completamente acuado. Tá bom. Me fala o que você pretende fazer. Mas já aviso que não quero ouvir nada que envolva violência ou coisa parecida. Virgínia volta para perto dele. Eu quero acabar com Lúcia. E acho que finalmente encontrei o caminho certo. Diógenes fica incrédulo. Você ainda está nessa história? Minha filha? Até quando? Toda vez que você tenta prejudicar aquela moça, alguma coisa dá errado e quem acaba pagando o preço é você. Virgínia revira os olhos. Talvez porque eu estivesse fazendo tudo sozinha. E o que você pretende fazer agora? Ela sorri. Usar Omar. Diógenes fica ainda mais preocupado. Omar? O que aquele homem tem a ver com isso? Isso é justamente o que eu quero descobrir. E para isso, vou precisar de alguém com influência. Alguém que possa abrir portas que eu não consigo abrir sozinha. Diógenes percebe a indireta. Você está falando de mim. Virgínia sorri. Finalmente entendeu. Diógenes balança a cabeça. Você está ficando cada vez mais perigosa. A vilã se aproxima e responde em tom ameaçador. Por que nas outras vezes eu não tinha uma pessoa tão poderosa quanto você ao meu lado? Ela faz uma pausa e acrescenta, com sarcasmo. Bom, poderoso da porta para fora. Porque aqui dentro, quem decide o que acontece é quem conhece os seus segredos. Diógenes fica sem resposta. Nesse exato momento, Marta começa a descer as escadas e escuta a última pergunta do marido. Mas afinal, o que você quer fazer contra a Lúcia? Marta para imediatamente. Como é que é? Virgínia e Diógenes se viram assustados. Marta termina de descer os degraus e encara os dois. Que conversa é essa? O que você está planejando contra a Lúcia, minha filha? Virgínia rapidamente muda de expressão. Ela força uma risadinha e responde. A senhora ouviu errado, Mainha. Eu não estou planejando nada contra a Lúcia. Muito pelo contrário. Eu estava justamente pensando em mandar um presente para ela pelo casamento. Marta cruza os braços. Ah, claro. E eu sou a rainha da Inglaterra. Virgínia tenta sorrir. A senhora está sendo injusta. Marta se aproxima. Não, minha filha. Injusta eu fui quando acreditei em você da outra vez. Você jurou que queria ajudar Lúcia. Disse que estava disposta a deixar o passado para trás e olha o que aconteceu. Você destruiu o ateliê dela. Virgínia tenta interromper. Eu já expliquei que aquilo foi um acidente. Marta ironiza. Foi mesmo. Um acidente muito conveniente, não é? Virgínia fica visivelmente constrangida. Marta continua. E agora eu encontro você aqui, conversando escondida com seu pai sobre o que pretende fazer contra ela. Quer que eu acredite que é apenas um presente de casamento? Diógenes tenta intervir. Marta, calma. Você está tirando conclusões precipitadas. Ela imediatamente se vira para ele. E você? Por que está defendendo sua filha desse jeito? Diógenes se cala. Marta estreita os olhos. O que está acontecendo aqui?
Você resolveu virar cúmplice das loucuras dela agora? Virgínia percebe que a situação pode escapar do seu controle e rapidamente assume uma postura indignada. Chega, mãe. A senhora está passando de todos os limites. Eu estava conversando com o painho sobre uma coisa completamente diferente e a senhora já criou uma história inteira na sua cabeça. Marta rebate. Porque eu conheço você. Virgínia responde, fingindo estar magoada. Então é isso? Não importa o que eu diga, a senhora sempre vai acreditar que eu sou a vilã de tudo? Marta hesita por um instante. Virgínia aproveita. Se a senhora não quer acreditar nas minhas intenções, o problema é seu. Mas não tenho o direito de acusar Painho de ser meu cúmplice só porque escutou uma frase pela metade. Diógenes permanece calado, claramente desconfortável. Virgínia então segura o braço do pai. Venha, Painho. Já que Mainha não quer acreditar em mim, vamos conversar longe daqui e escolher o presente de casamento da Lúcia. Diógenes hesita. Marta observa os dois subirem as escadas e fica parada no meio da sala. Por alguns segundos, ela se sente culpada. Talvez realmente tenha entendido tudo errado. Talvez tenha sido injusta com a própria filha e com o marido. Mas, quando tenta reconstruir mentalmente a conversa que ouviu, uma coisa não sai de sua cabeça. Ela ouviu Diógenes perguntar exatamente o que Virgínia pretendia fazer contra Lúcia. E aquilo não parecia uma conversa sobre presente de casamento. Marta franze a testa e murmura. Não, tem alguma coisa errada nessa história. Eu posso até não saber o que eles estão planejando, mas tenho certeza de que aqueles dois estão escondendo alguma coisa de mim. Ela olha para a escada por onde os dois desapareceram. A desconfiança volta ainda mais forte. E, sem imaginar que Sebastião está prestes a descobrir um segredo muito maior do que qualquer um deles poderia esperar, Marta decide ficar de olho nos dois. Porque desta vez, ela sente que Virgínia pode estar preparando uma nova armadilha contra Lúcia. E o pior de tudo é que Diógenes talvez tenha decidido ajudá-la. No dia seguinte, Sebastião acorda decidido a cumprir a promessa que fez para Virgínia. Ele sabe que não pode voltar para ela de mãos vazias, principalmente depois de ter garantido que descobriria alguma coisa sobre Omar. Por isso, durante o café da manhã na pensão de Dona Geralda, ele começa a observar o turco com muito mais atenção. Omar está sentado à mesa com os outros hóspedes, conversando tranquilamente enquanto toma seu café. Sebastião, porém, quase não toca na comida. Ele fica olhando para Omar por cima da xícara, tentando descobrir alguma coisa apenas pelas atitudes do homem. Omar percebe. Ele para de comer e olha diretamente para Sebastião. Tem alguma coisa no meu rosto? Ou você está tentando descobrir se eu trouxe alguma novidade para o café da manhã? Sebastião rapidamente disfarça e força um sorriso. Eu? Não. Imagina. Só estava pensando. Omar estreita os olhos. Pensando ou me observando? Porque já faz uns 5 minutos que você olha para mim como se eu fosse uma notícia de jornal. Alguns hóspedes riem discretamente. Sebastião fica sem graça, mas tenta manter a pose. É que você é novo por aqui. A gente acaba querendo saber quem são as pessoas que chegam. Omar responde com um sorriso desconfiado. Curiosidade demais também pode acabar colocando alguém em encrenca. Sebastião dá uma risadinha. Pode deixar. Eu sei cuidar da minha vida. Mas, por dentro, ele pensa exatamente o contrário. Aquele homem está escondendo alguma coisa. E Sebastião precisa descobrir o quê? Pouco depois, Omar se levanta da mesa e chama Nildo. Vamos? Temos que resolver algumas coisas antes do meio-dia. Nildo concorda, e os dois deixam a pensão juntos. Sebastião espera alguns segundos. Ele acompanha os dois com os olhos até ter certeza de que desapareceram pela rua. Então olha para os outros hóspedes. Ninguém parece prestar atenção nele. É a oportunidade perfeita. Sebastião se levanta e começa a andar discretamente pelo corredor. Ele chega até o quarto de Omar e Nildo, olha para os lados e abre a porta com cuidado. Assim que entra, fecha novamente.
Agora vamos descobrir o que esse turco está escondendo. Sebastião começa a abrir as gavetas. Primeiro encontra algumas roupas. Depois, documentos que não parecem ter nenhuma utilidade. Ele revira uma pequena mala, olha dentro de um armário e começa a perder a paciência. Esse homem não pode ser tão limpo assim. Alguma coisa tem que estar aqui. Ele abre outra gaveta. Nada. Mais uma. Nada novamente. Sebastião respira fundo e começa a ficar nervoso. Virgínia vai acabar comigo se eu voltar sem uma pista. Ele continua procurando até encontrar alguns papéis dobrados. Por um instante, acredita que finalmente conseguiu, mas ao abrir, percebe que são apenas anotações sem importância. Sebastião joga os papéis de volta. Então seus olhos encontram algo parcialmente escondido entre os pertences de Omar. É um pedaço de jornal. Ele puxa o papel devagar. Ao perceber o assunto da matéria, sua expressão muda completamente. Sebastião lê a manchete em voz baixa. Rainha e princesa de Batanga fogem de Batanga, e rei Gendal I oferece uma boa recompensa por qualquer informação sobre. Ele franze a testa. Rainha e princesa? Sebastião continua lendo a notícia, tentando entender por que aquilo estava entre os pertences de Omar. Mas o que esse homem tem a ver com uma rainha e uma princesa de um reino africano? Ele olha novamente para o jornal. Então uma suspeita começa a surgir. Será que o Omar conhece essas mulheres? Sebastião fica pensativo. Ele se lembra de tudo que Virgínia havia contado sobre a relação entre Omar e Lúcia. Espera aí. Ele começa a juntar as peças. Omar aparece do nada, fica próximo de Lúcia e ainda guarda uma notícia dessas escondida no quarto? Isso não pode ser coincidência. Sebastião volta a olhar para a manchete. Mas antes que consiga continuar a investigação, escuta passos no corredor. Ele congela. Os passos ficam cada vez mais próximos. Sebastião olha para a porta. Não, não, não. Agora não! O barulho para exatamente diante do quarto. Sem tempo para pensar, Sebastião joga o jornal sobre a cama e se abaixa rapidamente. Ele olha para baixo da cama. É o único lugar onde consegue se esconder. Sebastião se joga no chão e rola para debaixo do móvel. Ele mal consegue respirar. A porta se abre. Omar entra acompanhado de Onildo. Sebastião fecha os olhos e tenta ficar completamente imóvel. Onildo começa a conversar com Omar, sem imaginar que existe alguém escondido debaixo da cama. Então quer dizer que Lúcia e Tonho realmente não vão poder se casar agora? Sebastião arregala os olhos. Ele percebe que acabou de entrar justamente na conversa que precisava ouvir. Omar responde com tranquilidade. Pelo que eu entendi, não. Como Lúcia já é casada, não existe possibilidade de ela simplesmente tirar uma certidão de casamento com outro homem. Seria ilegal ter 2 casamentos ao mesmo tempo. Sebastião leva a mão à boca para não fazer nenhum barulho. Ele começa a respirar mais rápido. Onildo continua. Então isso significa que o casamento dela com Tonho está praticamente impossível? Omar solta um pequeno suspiro. Por enquanto, sim. E, para falar a verdade, eu não vou fingir que isso me deixa triste. Onildo olha para ele com curiosidade. Você ainda gosta dela? Omar dá um sorriso discreto. Mais do que deveria. Sebastião arregala ainda mais os olhos. Omar continua. Enquanto ela não puder se casar com Tonho, ainda existe uma possibilidade para mim. Afinal, eu ainda tenho uma chance com a princesa. Sebastião sente um arrepio. Princesa! A palavra ecoa na cabeça dele. Ele imediatamente pensa no jornal que acabou de encontrar. Rainha, princesa, Batanga, Omar, Lúcia. Tudo começa a se encaixar. Sebastião percebe que talvez tenha acabado de encontrar algo muito maior do que a própria Virgínia esperava. Onildo continua conversando com Omar, mas Sebastião já não consegue prestar atenção em tudo. Seu coração bate tão forte que ele tem a sensação de que os 2 homens podem escutá-lo. Então é isso. Ele pensa, apavorado. Omar chamou Lúcia de princesa. E eu acabei de encontrar um jornal falando de uma princesa de Batanga.
Sebastião tenta controlar a respiração. Ele começa a imaginar a reação de Virgínia quando descobrir aquilo, mas outra dúvida surge. Será que Lúcia é mesmo essa princesa? Ele olha para os pés de Omar do outro lado da cama. E, se for, por que ela está escondendo isso de todo mundo? Sebastião percebe que precisa sair dali antes que seja descoberto. Mas agora existe um problema. Ele não está mais procurando apenas uma informação para agradar Virgínia. Ele está diante de um segredo que pode mudar completamente a vida de Lúcia. E pior ainda, pode colocar a própria princesa de Batanga em perigo. Enquanto Omar e Onildo continuam conversando, Sebastião permanece escondido, tentando ouvir cada palavra. Só que quanto mais escuta, mais assustadora fica a verdade que começa a se formar em sua cabeça. E pela primeira vez, Sebastião percebe que talvez tenha se metido em um segredo grande demais até mesmo para Virgínia controlar. Enquanto isso, Marta chega ao ateliê procurando por Lúcia. Ela entra tentando manter a calma, mas sua expressão entrega que alguma coisa está incomodando. Lúcia percebe imediatamente que existe algo errado e deixa o que está fazendo para receber a mulher. A senhora está com uma cara tão preocupada? Aconteceu alguma coisa? Marta olha para os lados antes de responder, como se tivesse medo de que alguém pudesse estar escutando. Eu não sei explicar direito. É justamente isso que está me deixando nervosa. Eu não tenho uma prova, não ouvi uma conversa inteira, mas alguma coisa me diz que Virgínia está preparando outra confusão. Lúcia fica séria. Outra vez? Eu achei que depois de tudo que aconteceu, ela finalmente tinha desistido de me perseguir. Marta balança a cabeça. Eu também queria acreditar nisso. Mas você conhece minha filha. Quando ela fica quieta demais, é porque está pensando em alguma coisa. E dessa vez, tem uma coisa que me preocupa ainda mais. Lúcia se aproxima. O que pode ser pior do que a própria Virgínia planejando alguma coisa? Marta respira fundo. Diógenes. Lúcia arregala os olhos. O seu marido? O que ele tem a ver com isso? Marta levanta as mãos, demonstrando que também não sabe exatamente como explicar. Eu escutei os dois conversando e não gostei nada do que ouvi. Diógenes perguntou para Virgínia o que ela pretendia fazer contra você. Lúcia fica em silêncio por alguns segundos. Ele perguntou isso diretamente? Perguntou. E não foi com aquele tom de pai preocupado tentando impedir uma filha de fazer alguma besteira. Parecia que ele estava tentando entender qual era o plano. Lúcia cruza os braços, desconfiada. E o que Virgínia respondeu? Marta faz uma careta. Foi aí que ela tentou me enrolar. Disse que não queria fazer nada contra você. Falou que estava pensando em mandar um presente de casamento. Lúcia solta uma pequena risada, mas sem qualquer humor. Um presente? Foi exatamente o que eu pensei. E a senhora acreditou? Marta olha para ela. Nem por um segundo. Lúcia começa a andar de um lado para o outro. Eu não consigo imaginar Virgínia preparando um presente para mim sem esconder alguma coisa dentro da caixa. Marta concorda. Foi por isso que vim avisar. Eu posso ter entendido errado, mas prefiro parecer exagerada agora do que descobrir tarde demais que ela estava tramando alguma coisa. Lúcia coloca a mão no queixo, pensativa. A senhora fez bem em me contar. Eu vou ficar de olho nela. Marta segura o braço da mocinha. Só tenha cuidado. Minha filha é dissimulada. Quando percebe que alguém está desconfiando, ela muda completamente de comportamento. Lúcia responde com firmeza. Então eu não vou deixar que ela perceba que estou desconfiada. Pouco depois, Lúcia sai do ateliê e começa a andar pela cidade. Ela tenta encontrar Virgínia antes que alguma coisa aconteça, mas não imagina que, naquele momento, está prestes a descobrir o verdadeiro motivo da perseguição. Depois de caminhar por algumas ruas, Lúcia avista Virgínia conversando com Sebastião. Ela imediatamente diminui o passo. O que esses dois estão fazendo juntos? Lúcia se esconde discretamente atrás de uma construção próxima e passa a observar. Virgínia está claramente ansiosa. Então fala logo. Você conseguiu descobrir alguma coisa sobre a Lúcia? Sebastião olha para os lados antes de responder.
Consegui mais do que imaginava. Só não sei se você vai acreditar no que descobri. Virgínia fica impaciente. Não me faça perder tempo. Se encontrou alguma coisa, fale. Sebastião respira fundo. Eu descobri que existe uma história muito estranha envolvendo a Lúcia e o Omar. Virgínia estreita os olhos. Que história? Pelo que consegui ouvir, Lúcia não pode se casar com Tonho, porque existe outro casamento no meio dessa história. Virgínia fica completamente surpresa. Espera aí, você está dizendo que a Lúcia já é casada? Lúcia, escondida, sente o corpo gelar. Virgínia se aproxima de Sebastião. Com quem? Sebastião balança a cabeça. Isso eu não consegui descobrir. A conversa foi interrompida antes que eu pudesse ouvir o nome. Mas uma coisa eu percebi. Omar ficou satisfeito quando soube disso. Virgínia começa a sorrir. Então quer dizer que a Santinha tem marido escondido? Lúcia leva a mão à boca para impedir que um grito escape. Uma lágrima começa a escorrer pelo seu rosto. Virgínia continua. Isso pode ser muito melhor do que eu imaginava. Se conseguirmos descobrir quem é esse homem, podemos acabar com o casamento dela com Tonho antes mesmo que aconteça. Sebastião concorda. Foi exatamente o que eu pensei. Virgínia sorri, satisfeita. Pela primeira vez, você está me trazendo uma notícia que realmente presta. Sebastião, porém, levanta um dedo. Calma, ainda não contei a parte mais estranha. Virgínia perde o sorriso. O que mais você descobriu? Sebastião tira do bolso o pedaço de jornal que encontrou no quarto de Omar. Isso aqui. Virgínia pega o papel e começa a ler. Seu rosto muda. Uma rainha e uma princesa de Batanga fugiram de um reino da África? Sebastião confirma. Foi encontrado entre as coisas do Omar. E tem mais. Durante a conversa, ele chamou Lúcia de princesa. Lúcia sente as pernas fraquejarem. Ela quase dá um passo para trás, mas se segura. Virgínia olha para Sebastião com incredulidade. Você está querendo me dizer que Lúcia é uma princesa? Eu não estou dizendo. Estou dizendo que achei estranho demais para ser coincidência. Virgínia solta uma gargalhada debochada. Ah, Sebastião, pelo amor de Deus, você realmente acha que aquela mulher é uma princesa? Eu só estou contando o que descobri. Isso deve ser algum apelido carinhoso. Omar está apaixonado por ela, deve chamar de princesa para agradar. Sebastião continua desconfiado. Pode ser. Mas e o jornal? Por que ele guardaria justamente essa notícia? Virgínia fica alguns segundos em silêncio. A dúvida aparece em seu rosto. Mas logo ela recupera a confiança. Mesmo que exista alguma ligação, isso não importa agora. O que importa é que Lúcia pode estar escondendo um marido. Lúcia respira um pouco mais aliviada ao perceber que Virgínia ainda não acredita na história da princesa. Mas a vilã continua pensando. E se ela realmente tem outro homem, isso pode ser ainda mais útil. Sebastião pergunta. Como assim? Virgínia abre um sorriso perigoso. Se aquela infeliz está noiva de Tonho, se existe outro homem na história e ainda conseguiu fazer Omar se apaixonar por ela, então temos material suficiente para transformar a vida dela num escândalo. Sebastião entende. Você quer contar tudo para a cidade? Não. Eu quero contar do jeito certo. Quero que todo mundo descubra ao mesmo tempo. Quero que ela não tenha tempo de inventar uma desculpa. Lúcia sente um frio no estômago. Mas Sebastião ainda não terminou. Ele se aproxima de Virgínia e cobra. Eu fiz a minha parte. Arrisquei entrar no quarto de Omar, encontrei o jornal e ainda consegui ouvir uma conversa que pode destruir a reputação da Lúcia. Agora quero saber quando vou receber o que foi prometido. Virgínia tenta desconversar. Calma. Não precisa ter tanta pressa. Sebastião muda completamente de postura. Não, dessa vez não. Você sempre tenta ganhar tempo quando chega a hora de cumprir a sua palavra. Virgínia o encara, surpresa com a firmeza dele. Está me ameaçando? Estou apenas lembrando que fiz exatamente o que você pediu. Ele respira fundo e completa. Eu não vou aceitar outra desculpa. Hoje você vai comigo para a pensão e vai cumprir o combinado.
Virgínia arregala os olhos diante daquela atitude inesperada. Por alguns segundos, parece que vai discutir, mas então abre um sorriso de canto de boca. Está bem. Já que você fez tanta questão, eu vou pensar no seu caso. Sebastião percebe que ela ainda tenta manter o controle. Não pense demais. Eu não estou pedindo um favor. Estou cobrando uma promessa. Virgínia responde com um olhar calculista. Então não me faça esperar para descobrir se você merece receber o que está pedindo. Os dois começam a se afastar. Lúcia permanece escondida. Assim que percebe que Virgínia e Sebastião foram embora, ela sai lentamente do esconderijo. Está pálida e respira com dificuldade. Ela leva a mão ao peito. Meu Deus, eu não acredito que ela descobriu que eu sou casada. Lúcia olha para o caminho por onde Virgínia desapareceu. Se isso chegar aos ouvidos da cidade, vai ser questão de tempo até alguém começar a investigar quem é o meu marido. E quando descobrirem isso, também vão descobrir quem eu realmente sou. Ela fecha os olhos por alguns segundos, tentando controlar o desespero. Eu não posso deixar isso acontecer. Lúcia começa a pensar em uma saída. Então se lembra da maneira como Virgínia e Sebastião estavam conversando. Ela percebe que a vilã está tão preocupada em destruir sua vida que pode acabar cometendo um erro. Lúcia respira fundo e fala consigo mesma. Eu não queria agir dessa maneira. Não queria responder uma armadilha com outra armadilha. Mas, se eu ficar parada, vou colocar tudo a perder. Ela olha para a pensão ao longe. Se Virgínia está preparando uma surpresa para mim, então talvez tenha chegado a hora de preparar uma surpresa para ela também. Lúcia enxuga a lágrima do rosto e recupera a firmeza. Eu não vou apagar fogo com fogo, mas não me resta outra escolha. Eu não posso correr o risco de sair queimada dessa história. E, sem que Virgínia perceba, Lúcia começa a preparar uma armadilha que pode fazer a própria vilã cair no jogo que criou. À noite, Lúcia permanece atenta aos movimentos de Virgínia. Depois de descobrir que a vilã pretende ir até a pensão de Dona Geralda para se encontrar com Sebastião, ela percebe que aquela pode ser a oportunidade perfeita para virar o jogo. De longe, Lúcia vê Virgínia sair de casa e seguir apressadamente pela rua. A mocinha acompanha a vilã com os olhos e respira fundo. É agora. Se eu deixar essa oportunidade passar, talvez não tenha outra. Lúcia não perde tempo. Ela muda de direção e segue até a casa dos Almeida Borges. Pouco depois, toca a campainha. Marta aparece primeiro e estranha encontrar Lúcia naquela hora. Lúcia? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com Tonho? Não. Pelo menos não do jeito que a senhora está imaginando. Eu vim pedir uma coisa. Preciso que a senhora e Diógenes saiam comigo agora. Marta olha para trás, procurando pelo marido. Agora? Lúcia, já está tarde. Que assunto pode ser tão urgente a ponto de você aparecer aqui essa hora? Lúcia mantém a calma, mas sua expressão revela que não está brincando. Eu sei que parece estranho, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. Só peço que confiem em mim. É uma coisa que vocês precisam ver com os próprios olhos. Diógenes aparece logo depois. O que está acontecendo? Por que essa correria toda? Marta aponta para Lúcia. Ela apareceu aqui dizendo que nós precisamos acompanhá-la, mas não quer explicar o motivo. Diógenes olha desconfiado para Lúcia. Isso não parece coisa simples. Se é tão importante assim, por que você não pode contar aqui mesmo? Lúcia hesita por um instante. Porque, se eu contar, vocês podem achar que estou exagerando. Eu prefiro mostrar. Depois vocês tiram as próprias conclusões. Diógenes estreita os olhos. Você está me deixando ainda mais preocupado. Lúcia responde com firmeza. Só confia em mim. Eu prometo que quando chegarmos lá, tudo vai fazer sentido. Marta olha para o marido e percebe que ele também está curioso. Vamos, Diógenes. Se ela veio até aqui nessa hora, deve ter um motivo. Os dois acompanham Lúcia. Enquanto caminham, Marta tenta arrancar alguma informação. Você está me assustando, menina. Pelo menos me diga se isso tem alguma coisa a ver com Virgínia. Lúcia olha para ela.
mas não responde diretamente. Quando a senhora chegar lá, vai entender. Diógenes percebe a evasiva. Isso tem a ver com minha filha, não tem? Lúcia permanece em silêncio. O banqueiro suspira. Eu sabia. Pouco depois, os três chegam à frente da pensão de Dona Geralda. Mas Marta e Diógenes não são os únicos esperando. Vera, José, Teresa, Tom e Mirinho também estão ali. Diógenes para imediatamente. Espera um pouco. O que está acontecendo aqui? Ele olha para todos. Por que essa gente toda está reunida na frente da pensão a essa hora? Vera responde, igualmente confusa. Eu também não sei. A Lúcia só pediu que viéssemos. José completa. E disse que era importante não fazer perguntas até chegarmos aqui. Mirinho, por sua vez, cruza os braços. Eu só espero que isso tenha uma boa explicação. Porque sair de casa no meio da noite para ficar parado na frente de uma pensão não estava nos meus planos. Lúcia olha para todos. Eu sei que vocês estão confusos, mas preciso que tenham um pouco de paciência. Daqui a pouco vocês vão entender tudo. Nesse instante, a porta da pensão se abre. Omar aparece. Ele olha para o grupo e franze a testa. Lúcia, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Lúcia responde. Abra a porta e deixe todo mundo entrar. Eu preciso mostrar uma coisa. Omar fica desconfiado. Você tem certeza disso? Tenho. Omar se afasta e permite que todos entrem. Os personagens começam a atravessar a porta, ainda trocando olhares de desconfiança. Dona Geralda aparece da sala. Mas o que está acontecendo aqui? Eu nunca vi tanta gente entrando na minha pensão desse jeito. Lúcia responde. Dona Geralda, eu peço desculpas pela hora, mas isso é necessário. A dona da pensão olha para os rostos sérios e percebe que alguma coisa muito importante está prestes a acontecer. Só espero que ninguém resolva transformar minha pensão em praça de guerra. Lúcia segue pelo corredor. Todos a acompanham. Diógenes pergunta em voz baixa. Lúcia, você pode pelo menos me dizer para onde estamos indo? Para o quarto de Sebastião. Diógenes para por um instante. Sebastião? Marta imediatamente fica desconfiada. Eu sabia que esse nome não apareceria por acaso. Mirinho também estreita os olhos. Agora fiquei interessado. Lúcia continua andando. Quando chega diante da porta do quarto, ela olha para todos. Antes de entrar, eu só peço que ninguém faça nada sem pensar. O que vocês vão ver pode ser difícil de acreditar. Diógenes engole em seco. Você está me deixando ainda mais nervoso. Lúcia coloca a mão na maçaneta. Então é melhor vocês verem com os próprios olhos. Ela abre a porta. Por um instante, ninguém reage. Marta leva a mão à boca. Meu Deus do céu! Diógenes fica completamente paralisado. Ele olha para dentro do quarto, sem conseguir acreditar no que está vendo. Mirinho fecha os olhos por alguns segundos. Sua expressão muda completamente. A raiva começa a tomar conta de seu rosto. Ele entra no quarto lentamente. Eu não acredito nisso. O silêncio é quebrado pelo barulho dos hóspedes abrindo suas portas. Um homem aparece no corredor. Depois outro. Logo, vários moradores da pensão começam a tentar descobrir o que aconteceu. Dona Geralda percebe a movimentação e se desespera. Todo mundo para a sala. Agora! Ninguém vai ficar se amontoando nesse corredor. Os hóspedes começam a obedecer. Enquanto isso, Mirinho avança pelo quarto. Ele segura Sebastião e o puxa para fora. Você vai me explicar isso agora. Sebastião tenta se soltar. Calma, você está entendendo tudo errado. Mirinho aperta o olhar. Errado? Eu entrei nesse quarto e encontrei você aqui? Quer que eu acredite em quê? Que você estava visitando o travesseiro? Sebastião tenta responder, mas Mirinho não dá espaço. Nesse momento, Virgínia aparece correndo. Ela olha para a cena e imediatamente percebe que seu plano de se encontrar escondida com Sebastião foi descoberto. Solta ele! Sebastião, vem pra cá! Mirinho se vira para ela. Ah, então você apareceu. Melhor ainda. Agora os dois vão me explicar o que estavam fazendo aqui. Virgínia tenta manter a calma.
Você não tem direito de tratar Sebastião desse jeito. Mirinho solta uma risada amarga. Olha só, agora você está preocupada com ele? Virgínia fica irritada. Eu estou tentando impedir que você faça uma besteira. Mirinho aponta para Sebastião. Você está defendendo seu namoradinho? É isso? Depois de tudo que eu fiz por você? Virgínia perde a paciência. Não chama ele assim. Mirinho fica ainda mais revoltado. Então me explica por que eu encontrei vocês escondidos. Ele balança a cabeça, decepcionado. Eu não consigo acreditar que você fez isso comigo. Eu sempre achei que era o melhor partido dessa cidade e você simplesmente joga tudo fora por causa desse homem? Virgínia se sente humilhada diante de todos. Quem me traiu primeiro foi você. Mirinho fica surpreso. Eu? Sim, porque eu sei que você está apaixonado por Lúcia. Um murmúrio toma conta da sala. Mirinho fica vermelho de raiva. Você está usando isso para justificar o que fez? Estou dizendo a verdade. Você vive olhando para ela, vive procurando uma desculpa para ficar perto dela e agora quer posar de marido traído. Mirinho responde, indignado. Você está tentando mudar o assunto porque foi pega. Virgínia aponta para ele. E você está fingindo que não sabe do que estou falando? A discussão cresce rapidamente. Sebastião tenta se afastar, mas Mirinho volta a segurá-lo. Você fica aí. Essa história também envolve você. Sebastião fica nervoso. Eu não fiz nada. Mirinho retruca. Então por que estava aqui escondido? Sebastião não consegue responder. Nesse momento, Marta perde a paciência. Ela se aproxima da filha e segura seu braço. Chega. Virgínia se vira. Mãe, me solta. Marta a repreende. Será que você ainda não percebeu a vergonha que está causando? Olha ao seu redor. Todo mundo viu o que aconteceu. Virgínia olha para os lados. Vera observa em silêncio. José parece constrangido. Teresa cochicha com Tom. Diógenes permanece imóvel, completamente sem saber onde colocar o rosto. Marta continua. Ainda bem que Lúcia nos chamou. Se ela não tivesse feito isso, sabe Deus o que aconteceria depois. Pelo menos agora nós sabemos exatamente o tipo de situação em que você está se metendo. Virgínia tenta se defender. Vocês não sabem de nada. Estão todos tirando conclusões sem saber o que realmente aconteceu. Marta responde com firmeza. Então, explique. Virgínia abre a boca, mas não consegue encontrar uma resposta convincente. Ela olha para Sebastião, depois para Mirinho. Então encara Lúcia. Nesse momento, percebe que caiu exatamente na armadilha que não imaginava que alguém fosse capaz de preparar. O rosto de Virgínia muda. Ela sente o corpo estremecer ao perceber que todos estão olhando para ela. Mas, quando seus olhos encontram os de Lúcia, a vergonha rapidamente dá lugar ao ódio. A vilã cerra os punhos. Ela percebe que aquela humilhação não foi um acidente. Lúcia planejou tudo. E naquele instante, Virgínia decide que não vai deixar barato. Virgínia continua encarando Lúcia com ódio. Depois de ser exposta diante de todos os hóspedes da pensão, ela sente que precisa recuperar o controle da situação de qualquer maneira. Por alguns segundos, a vilã permanece em silêncio. Então, ao perceber que Lúcia não demonstra medo, um sorriso de canto de boca aparece em seu rosto. Ela pensa ter encontrado a informação capaz de virar aquela situação completamente a seu favor. Virgínia aponta para Lúcia e dispara. Então foi você. Lúcia mantém a calma. Fui eu o quê? Virgínia solta uma risada debochada. Foi você que armou tudo isso para me humilhar. Eu sabia que por trás desse seu jeitinho de santa existia alguma coisa. Você queria me colocar contra todo mundo e conseguiu. Só esqueceu de uma coisa. Eu também sei jogar. Lúcia cruza os braços. Se você tem alguma coisa para dizer, diga logo. Não precisa fazer suspense. Virgínia olha para todos. Ah, eu vou dizer. E tenho certeza de que, dessa vez, ninguém vai conseguir me impedir. Mirinho observa desconfiado. Virgínia pensa muito bem antes de abrir a boca. Ela ignora o aviso. Volta os olhos para Lúcia e afirma.
Eu sei de uma coisa que ninguém aqui sabe. E, quando eu contar, essa imagem de mulher perfeita vai desaparecer. Lúcia sente um frio na barriga, mas tenta não demonstrar. Você está falando demais para alguém que ainda não disse nada. Virgínia sorri. Então presta atenção. Você é casada. O ambiente fica silencioso. Virgínia espera imediatamente uma reação, mas ninguém se desespera. Ela olha para Marta, depois para Diógenes. Em seguida, encara Tonho. Todos permanecem praticamente imóveis. Virgínia começa a ficar confusa. Como assim? Ninguém vai falar nada? Ela dá uma risada nervosa. Eu acabei de contar que Lúcia é casada, e vocês estão aí parados como se eu tivesse falado que ela gosta de café. Lúcia mantém a serenidade. Talvez porque você esteja tentando criar um escândalo onde não existe nenhum. Virgínia se irrita. Não existe? Então você vai negar que é casada? Lúcia encara a vilã. Eu vou negar qualquer mentira que você inventar para tentar me prejudicar. Virgínia aponta para ela. Mentira? Se você se casar com Tonho sabendo que já tem outro marido, vai estar cometendo uma irregularidade séria. Você pode acabar sendo presa. Tonho fica surpreso com a acusação. Mas antes que consiga falar, Lúcia responde. Você realmente acredita que jogar uma acusação no meio de todo mundo vai fazer as pessoas acreditarem em você? Virgínia olha ao redor. Mas é verdade. Por que ninguém está reagindo? Marta responde com firmeza. Porque nós já percebemos que você é capaz de inventar qualquer coisa quando quer destruir alguém. Virgínia fica indignada. Eu não estou inventando. Ela aponta para Sebastião. Ele sabe. Foi ele que ouviu. Sebastião fica nervoso. Todos olham para ele. Sebastião, é melhor você explicar exatamente o que ouviu. O rapaz engole em seco. Virgínia insiste. Conta para eles. Você ouviu o Omar conversando com Onildo. Ouviu quando eles falaram que Lúcia já era casada. Sebastião hesita. Eu ouvi uma conversa, sim. Virgínia abre um sorriso de triunfo. Está vendo? Eu não estou louca. Mas Sebastião continua. Só que eu não ouvi o nome do marido. Virgínia perde um pouco da confiança. Mas você ouviu Omar falando sobre ela. Ouvi. Então pronto. Sebastião olha para os outros. Eu só não posso afirmar que entendi tudo corretamente. Virgínia se irrita. Como assim não pode? Você estava lá. Nesse momento, Omar se aproxima. Ele mantém uma expressão de surpresa e pergunta. Espera aí. Eu disse que Lúcia era casada? Virgínia imediatamente aponta para ele. Disse? Sebastião ouviu você falando com Onildo. Omar coloca a mão no peito, fingindo estar ofendido. Eu? Tem certeza disso? Porque eu não me lembro de ter falado uma coisa dessas. Virgínia fica desesperada. Você está mentindo. Omar responde tranquilamente. Então talvez seja melhor você me dizer exatamente quando e onde eu falei isso. Virgínia olha para Sebastião. Fala. Sebastião permanece calado por alguns segundos. Omar aproveita. Se você realmente me ouviu dizer que Lúcia é casada, então deve ter certeza. Sebastião baixa os olhos. Eu ouvi algumas coisas, mas a conversa foi interrompida. Virgínia percebe que sua principal testemunha não está ajudando. Não, você me disse que tinha certeza. Sebastião tenta se explicar. Eu disse que ouvi. Não disse que sabia toda a história. Virgínia começa a perder o controle. Isso é ridículo. Você está me fazendo parecer uma mentirosa. Omar, então, assume uma expressão ainda mais inocente. Eu só posso dizer uma coisa. Lúcia não é casada. Pelo menos não comigo, obviamente. E pelo que sei, ela pretende se casar com Tonho. Tonho olha para Lúcia. Ela permanece em silêncio. Virgínia arregala os olhos. Não! Não é possível! Omar continua. Com uma tranquilidade quase provocadora. Talvez você tenha entendido alguma coisa errada. Virgínia começa a andar de um lado para o outro. Eu sei o que Sebastião me contou. Eu sei o que ele ouviu. Vocês estão todos mentindo para me proteger. Lúcia se aproxima. Você percebe como está se comportando?
Primeiro você invade a vida dos outros, depois é pega em uma situação vergonhosa e, quando não consegue explicar o que aconteceu, tenta inventar uma história sobre mim. Virginia aponta para ela. Não se faça de vítima. Você sabe que eu estou certa. Se você estivesse tão certa, não precisaria gritar tanto. A frase deixa Virginia ainda mais furiosa. Cala a boca. Marta imediatamente intervém. Olhe o tom com que você fala com Lúcia. Virginia se vira para a mãe. A senhora também está contra mim? Marta responde. Depois de tudo que eu vi hoje, eu estou contra qualquer pessoa que esteja agindo dessa maneira, inclusive você. Virginia começa a gritar com todos. Vocês são cegos. Essa mulher está enganando todo mundo. Ela esconde alguma coisa. Omar sabe. Sebastião sabe. Eu sei que existe um marido. Omar, mantenha a expressão tranquila. Você está fazendo acusações muito sérias sem ter uma única prova. Virginia aponta para ele. Eu vou conseguir essa prova. Lúcia responde. Então procure. Mas, enquanto não encontrar, pare de espalhar mentiras. Virginia perde completamente a cabeça. Eu vou descobrir quem é esse homem. Eu vou descobrir de qualquer jeito, e quando eu descobrir, você vai perder tudo. Mirinho finalmente não suporta mais. Ele se aproxima e segura os braços de Virginia. Chega. Ela tenta se soltar. Me larga. Você já passou de todos os limites. Eu estou tentando abrir os olhos de vocês. Mirinho responde, furioso. Não. Você está tentando transformar sua própria vergonha em problema dos outros. Virginia continua se debatendo. Me solta. Eu não vou embora daqui. Mirinho a conduz até a porta. Vai sim. Antes que você faça alguma coisa ainda pior. Virginia olha para ele, indignada. Você está me expulsando por causa dela? Mirinho respira fundo. Estou te expulsando porque não reconheço mais a mulher com quem eu estava prestes a me casar. Virginia fica em choque. O que você está querendo dizer? Mirinho responde friamente. Que depois do que aconteceu aqui hoje, nosso noivado está por um fio. A expressão de Virginia muda completamente. Não, você não pode fazer isso comigo. Posso. E talvez seja a primeira decisão sensata que tomo nessa história toda. Mirinho a coloca para fora da pensão. Virginia ainda olha para dentro, completamente humilhada. Seus olhos encontram os de Lúcia. Por alguns segundos, as duas se encaram. Virginia então murmura, tomada pelo ódio. Você pode ter vencido hoje, mas eu ainda vou descobrir seu segredo. Lúcia não responde, apenas sustenta o olhar. Mas, por dentro, sabe que a situação ficou muito mais perigosa, porque Virginia pode ter sido desmascarada diante de todos, mas agora está ainda mais determinada a descobrir quem é o verdadeiro marido de Lúcia. E, se conseguir essa resposta, o segredo da princesa de Batanga poderá finalmente vir à tona. Depois que Mirinho tira Virginia da pensão, o ambiente fica tomado por um silêncio constrangedor. Ninguém sabe exatamente o que dizer depois de toda aquela confusão. Sebastião permanece parado, com a cabeça baixa, enquanto Mirinho ainda está furioso. Diógenes olha para Lúcia com uma expressão de vergonha. Ele sabe que, mais uma vez, sua filha conseguiu colocar toda a família em uma situação humilhante. Depois de alguns segundos, ele finalmente toma coragem para falar. Lúcia, eu sinceramente não sei nem o que dizer. Lúcia olha para ele. Não precisa dizer nada, Diógenes. O banqueiro abaixa os olhos. Preciso, sim. Eu deveria ter percebido antes que Virginia estava preparando alguma coisa. Marta intervém, ainda bastante irritada. E eu deveria ter percebido que aquela conversa que ouvi em casa não tinha nada de presente de casamento. Lúcia tenta tranquilizá-la. A senhora fez o que precisava fazer. O importante é que ninguém se machucou e que Virginia não conseguiu espalhar o que pretendia. Diógenes respira fundo. Eu sinto muito por você ter precisado passar por tudo isso. Lúcia mantém uma expressão serena. Eu também sinto muito que o senhor tenha precisado assistir a essa cena, mas eu não podia permitir que ela enganasse todo mundo e depois saísse daqui
como se nada tivesse acontecido. Diógenes concorda lentamente. Agora eu entendo. Marta olha para o marido e depois para Lúcia. Eu só espero que isso sirva de lição para minha filha, porque ela passou de todos os limites. Ela então se vira para Sebastião. O rapaz percebe o olhar de Marta e fica imediatamente desconfortável. E quanto a você, Sebastião? Ele levanta os olhos. Eu? Marta cruza os braços. Você mesmo. Não pense que, só porque Virgínia colocou você nessa história, vai sair daqui sem ouvir algumas verdades. Sebastião tenta se justificar. Dona Marta, eu só fiz o que ela pediu. Marta responde com sarcasmo. Ah, claro. E como você é incapaz de dizer não para ela, decidiu invadir quarto alheio e se meter em uma confusão dessas. Que conveniente. Sebastião fica sem graça. Eu reconheço que errei. Reconhecer é fácil. Difícil é impedir que aconteça novamente. Ela se aproxima e o encara firmemente. Por isso, fique longe da minha filha. Se eu descobrir que você voltou a se envolver com Virgínia em alguma dessas armações, eu mesma vou garantir que você nunca mais consiga causar problemas nesta cidade. Sebastião engole em seco. Entendi. Marta não se convence. Espero que tenha entendido mesmo. Sebastião olha para o chão. Lúcia observa tudo em silêncio. Apesar de toda a confusão, ela sente um enorme alívio. A armadilha funcionou. Virgínia foi exposta diante de todos. E, principalmente, não conseguiu provar que Lúcia era casada. Pouco depois, Lúcia se despede e vai embora. Ao chegar em casa, ela fecha a porta atrás de si, respira profundamente e finalmente deixa todo o peso daquele dia cair sobre seus ombros. Ela caminha até o sofá e se joga nele. Por alguns segundos, apenas fecha os olhos. Finalmente, Vera, que está por perto, percebe o alívio da amiga. Pelo jeito, a noite foi mais complicada do que você imaginava. Lúcia abre os olhos. Foi muito pior. Por alguns minutos, achei que tudo estava perdido. Vera se senta ao lado dela, mas não foi. Você conseguiu impedir que Virgínia espalhasse o segredo. Lúcia sorri. E foi justamente por isso que eu estou respirando aliviada agora. Vera, porém, não parece tão tranquila. Tem certeza de que acabou? Lúcia olha para ela. O que você quer dizer? Vera fica séria. Virgínia pode ter passado vergonha hoje, mas você sabe como ela é. Quando alguém humilha aquela mulher, ela não esquece. Lúcia suspira. Eu sei. Vera continua. E existe outra coisa. Ela já sabe que você pode ser casada. Talvez não tenha conseguido provar hoje, mas agora ela vai procurar. Lúcia perde o sorriso. Vera então pergunta: e se ela conseguir descobrir quem é seu marido? Lúcia permanece em silêncio. A pergunta toca exatamente no ponto que ela mais teme. Vera insiste. E se ela encontrar algum documento? Uma testemunha? Alguma pessoa que conheça a sua história? E se ela descobrir de onde você realmente veio? Lúcia passa a mão pelo rosto. Não precisa me lembrar de todas as possibilidades de uma vez. Vera dá um pequeno sorriso. Eu só estou tentando fazer você enxergar que o perigo ainda não acabou. Lúcia se recosta no sofá e respira fundo. Você tem razão. Mas se eu começar a pensar em tudo que pode dar errado, não vou conseguir dormir nunca mais. Vera olha para ela. Então você não está preocupada? Lúcia dá de ombros. Estou. Muito. Mas não vou deixar o medo controlar minha vida. Hoje eu consegui impedir Virgínia de destruir tudo. Ela sorri, finalmente mais tranquila. O resto eu resolvo depois. Vera ainda permanece desconfiada. Você fala isso como se fosse simples. Lúcia responde com um sorriso cansado. Não é simples, mas é um problema para a Lúcia do futuro. Vera ri discretamente. Você realmente vai deixar para a Lúcia do futuro? Lúcia se ajeita no sofá. Vou, porque a Lúcia de hoje só quer uma coisa. O quê? Lúcia fecha os olhos. Uma boa noite de sono, sabendo que Virgínia foi pega na própria arrogância. Vera observa a amiga e decide não insistir. Lúcia finalmente relaxa. Mas, quando tudo parece estar resolvido,
uma última preocupação surge em sua mente. Ela se lembra das palavras de Sebastião sobre o jornal encontrado no quarto de Omar. A princesa. Batanga. Omar. Seu marido. Lúcia abre os olhos novamente. O sorriso desaparece. Tomara que esse segredo continue seguro. E sem que ela saiba, Virgínia também está acordada naquela noite. Humilhada, furiosa e com uma única certeza na cabeça. Ela ainda vai descobrir quem é o marido de Lúcia.